Estarei lendo do livro de Isaías, capítulo 7. Chapter 6. Me desculpem, capítulo 6. In the year that Uzziah died, No ano em que morreu o rei Uzias, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled the temple. eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. And above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. And one cried unto another, E clamavam uns aos outros, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos The exércitos. whole earth is full of his glory. Toda a terra está cheia da sua glória. Now these are the angels, the seraphims, Esses são anjos, são serafins, who have never fallen into sin. que nunca caíram no pecado. They themselves are holy. Eles são santos, eles mesmos. But the great adulation that they have for the God of hosts, Mas nós vemos o grande respeito que eles têm para com Deus dos céus. the honor and the reverence they have for him. Toda a honra e reverência que eles têm por Ele. Oh, may that be our experience also. Que essa também possa ser a nossa experiência. That's why his word is so holy. Por isso a sua palavra é tão santa. That's why his truth is so E holy. por isso a sua verdade é tão santa. That's why his instruction is so holy. Por isso suas instruções são tão santas. I hope that no one will rationalize away the plain truths of God. Eu espero que ninguém tente racionalizar as claras verdades da Bíblia. The situation and circumstances we're in today, As circunstâncias e situações em que estamos hoje, in God's remnant church, na igreja remanescente de Deus, comes from those who do not honor and show the holiness to the sacredness of God's word. vem daqueles que não honram e compreendem a quão sagrada é a palavra de Deus. I want to complete, well, if that's possible, as much as I can, the story of Desmond Ford and his influence upon God's remnant church. Eu gostaria de completar o quanto for possível a história de Desmond Ford e sua influência na igreja adventista. You remember that I mentioned yesterday that as I was talking to one of the vice presidents of the General Conference, Lembrem que eu mencionei ontem que quando eu conversava com um dos vice-presidentes da Associação Geral, he explained why they were going to bring him over to the United States and get him out of Australia. ele explicou por que trariam a Ford da Austrália para os Estados Unidos. And you remember that he said to me, Ford is a big fish in a little pool in Australia. Lembram que ele me disse, Ford é um grande peixe num pequeno aquário na Austrália. And when he gets here, he'll be a little fish in a big pool. E quando ele chegar aqui, Estados Unidos, ele será então um pequeno peixe num grande But aquário. as I predicted, he became a very big fish in a very big pool. Mas como eu havia predito, ele se tornou um peixe muito grande em um aquário muito grande. At the annual council, before Ford came to Pacific Union College, Mas no concílio anual, antes de Ford vir para a faculdade Pacific Union, the president of that college o presidente daquela faculdade spoke to me about Ford coming over. falou comigo sobre a vinda de Ford. Apparently, he thought I would be very favorable to that. E, aparentemente ele pensava que eu seria muito favorável a isso.
He thought it would be a wonderful experience for his students to have such a articulate professor. Ele pensou que talvez seria uma experiência maravilhosa para os estudantes ter um professor tão bom. He indicated he thought it would draw many more students to Pacific Union College. E ele indicou pensar que isso traria muito mais estudantes para a escola. I told him it's going to weaken your college. E eu disse, isso irá enfraquecer a sua escola. But even I didn't know how terribly it would affect the enrollment of Pacific Union College. Mas nem eu entendia quão terríveis seriam os efeitos na faculdade da Pacific Union. When I went to was leader of Columbia Union College. Quando eu fui o líder da faculdade Columbian Union, It was considered one of the most liberal colleges in North America. era considerada uma das faculdades mais liberais da América do Norte. You can imagine why I wasn't interested in going to that college. Vocês podem imaginar então porque eu não estava muito interessado em ir àquela faculdade. But as my wife and I were getting ready to leave Jamaica, Mas quando minha esposa e eu nos preparávamos para sair da Jamaica, and West Indies College, na faculdade West Indies, I realized that 3 of the institutions were going to place calls for me to come and serve there in the United States. percebi que 3 instituições iriam me chamar para trabalhar lá nos Estados Unidos. Because those 3 had communicated with me. Essas 3 instituições haviam entrado em contato comigo. Loma Linda University, I mentioned. A Universidade de Loma Linda, Andrews University, a Universidade da Andrews and Columbia Union. e a Columbian Union faculdade. And I mentioned that my wife would have liked to have gone to Loma Linda, and I was more favorable towards Andrews. E também a minha esposa estava mais tendenciosa para Loma Linda e eu para Andrews. And we had none of those calls when I was moving to go back to Australia for furlough. E nós, quando eu estava fazendo minha mudança para a Austrália, nós ainda não tínhamos nenhum desses chamados. In fact, I needed to go there to spend time to get my documents to be a working individual in the United States. E eu precisava de qualquer jeito ir para a Austrália para conseguir meus documentos para poder trabalhar nos Estados Unidos. And as we were going down the escalator, my wife heard a call for my name. E quando nós estávamos subindo a escada rolante, a minha esposa ouve alguém chamar o meu nome. And of course, that was the first call that we had received officially, and that was Columbia Union College. E esse foi o primeiro chamado que nós recebemos oficialmente. Foi ali que aconteceu o chamado para a Columbian Union I faculdade. wondered why the Lord took me there. E eu me pergunto por que é que o Senhor me levou para lá. But God always knows better than I know. Mas Deus sempre sabe melhor do que eu. And if I hadn't gone to Columbia Union College, Se eu não tivesse ido para a faculdade de Columbian Union, I would never become a close friend of Elder Pearson, for example. eu nunca teria me tornado um amigo próximo do pastor Pearson, por exemplo. Neither would I have become a close friend of Elder Kenneth Wood, the editor of the Adventist Review. E nem teria me tornado um amigo íntimo de Kenneth Wood, o editor da Review. Both greatly enriched my life. E ambos enriqueceram grandemente a minha vida. God knows where you should be. Deus sabe aonde você tem que estar. Never think to take a call that you've chosen. Always ask the Lord to show you where to go. Nunca pense em seguir em um chamado que você mesmo escolheu. Sempre pergunte a Deus onde Ele quer que você vá. The colleges that were considered the most spiritual colleges at that time, As faculdades que eram consideradas as mais espirituais naquela época, number one
was Southern Missionary College, now Southern Adventist University. No número 1 era a faculdade missionária Southern. And Pacific Union College. E a Number 2. faculdade número 2, Pacific Union. But I soon found they had two of the most liberal presidents. Mas eu logo descobri que eles tinham 2 dos presidentes mais liberais. The president of Southern Missionary College, O presidente dessa faculdade Southern Missionary, on one occasion said to me, em uma ocasião me disse: everyone thinks Southern's the most spiritual college. todos pensam que Southern é a faculdade mais espiritual. And he just laughed. E ele riu. And I don't tell them anything different. E eu não diria nada diferente. My evaluation was he was barely an Adventist. A minha avaliação dele é que ele mal era um adventista. And the president of PUC in a similar category. E o presidente, então, da Pacific Union em uma categoria semelhante. Well, in no time, Ford had divided the membership in North America. Bom, mas rapidamente Ford, então, dividiu a membresia na América do Norte. We had just started Weimar College. Nós tínhamos acabado de iniciar a faculdade Weimar. And I was a good friend of the director of admissions at PUC. E eu era um bom amigo do diretor de missões da Pacific Union. It was about 2 hours drive from Weimar. Era cerca de 2 horas de carro lá da Weimar. He was a good man, a godly man. Ele era um bom homem, um homem de Deus. Well, after the first year of Elder Ford being there, E depois do primeiro ano do pastor Ford estando lá, over 100 students less came to the college. teve uma redução de mais de 100 estudantes na faculdade. The population the year before had been 2,300. O número de pessoas lá no ano anterior tinha sido 2.200. And it was now down to 2,200. Aliás, 2.300 e agora tinha descido para 2.200. I talked to him about it. Eu falei com ele acerca disso. He thought it was just a little bump in the road. E ele disse que era apenas um pequeno obstáculo na estrada. I said, you better take that seriously. Eu disse, você deve levar isso a sério. Yes, we're going to get out into the highways and the byways and try to find all these students that we should have in college. Sim, nós vamos sair procurando e nós vamos trazer os estudantes que devem estar na nossa faculdade. The next year they lost over 200 students. No próximo ano perdemos mais de 200 estudantes. After 5 years, Depois de 5 anos, the population had dropped from 2,300 o número de pessoas tinha baixado de 2.300 to 1,400. para A 1.400. drop of 900 students. Uma queda de 900 estudantes. I tell you, that was chaos. Eu digo a vocês, foi um caos. If you don't understand colleges, if you lose huge numbers of students, your economics go down to the bottom of the floor. Para nós entendermos uma faculdade, o que acontece se você perde um grande número de estudantes, a situação financeira ela cai. Before this started, that president as well as the president from Southern Missionary College were bragging how much fat they had in their budget. E antes disso acontecer, o presidente tanto da Pacific Union quanto da Southern Missionary, das faculdades, eles estavam regozijando de como estava a situação financeira deles. But terribly, now they didn't have enough money to operate. Mas, terrivelmente agora, não tinham dinheiro para operar. All the reserves were gone. Todas as reservas tinham ido embora.
the president then was dismissed. Então o presidente ele foi demitido. I can tell you this, if you want to lose your presidency in a college, Eu digo isso, se você quer perder a sua presidência em uma faculdade, let their enrollment and finances go down and you're gone. deixe que a situação financeira fique ruim, e é isso que acontece. On the same side, Southern Missionary College had embraced the Fordian theology. E também da mesma forma, a faculdade Southern Missionary abraçou a teologia de Ford. They had reached 2,200 students. Eles haviam atingido um número de 2.200 estudantes. In the same 5 years, they were also down to 1,400. Nos mesmos 5 anos, eles também haviam tido esse número rebaixado a 1.400. Liberal president was dismissed. E aquele presidente liberal então foi demitido. Now I felt that they had no right to be leading a Christian Seventh-day Adventist college, either of them. Eu achava também que eles não tinham o direito de estar liderando uma faculdade adventista cristã. There was great turmoil in the college and in the community about the Fordian doctrines. E houve um grande tumulto na comunidade, nas faculdades, por causa das doutrinas de Ford. One of the pastors of a church, sizable church very close to Southern Missionary College, Um dos pastores em uma igreja consideravelmente grande, perto da faculdade de Southern Missionary, he was confused about all this controversy. ele ficou confuso com toda essa controvérsia. And there was a faithful layman, a young layman. E havia lá um jovem fiel leigo. He said, "Pastor, I know you don't understand what these issues are." Ele disse: pastor, eu sei que você não entende essas questões. He said, "If you'd like me to do so, I will explain them to you." E ele disse: se o senhor gostaria, eu poderia explicar ao senhor. And this pastor was humble enough to say, "Yes, I do want to know," and he didn't mind that it was a layman that was trying to teach him what the issues were. E esse pastor foi humilde o suficiente, ele não se importou com o fato de ser um membro leigo querendo explicar para ele acerca desses assuntos. And he must have done such a good job that the pastor understood it and wanted to be on the right side of the question. E ele deve ter feito um bom trabalho, porque o pastor entendeu e quis ficar do lado certo da questão. And so this young man said, "Why don't you invite Dr. Standish to come down and have a weekend series in your church?" E ele disse ao pastor: por que o senhor não convida o pastor Standish para vir e fazer um final de semana na sua igreja? And that's what happened. E foi isso que aconteceu. When one of the doctors in the community heard that I was coming down, E quando um dos médicos da comunidade ouviu que eu estava indo, he went to the radio station of Southern Missionary College ele foi à estação de rádio da faculdade Southern Missionary and suggested that they interview me about what I believe. e sugeriram para que me entrevistassem acerca do que eu cria. And he agreed. E ele concordou. Well, when we went to the radio station, that's early Friday afternoon, E quando nós fomos à estação de rádio na sexta-feira, no início da tarde, eventually I saw a man coming. eu vi um homem vindo. I knew him. Eu conhecia-o. He was a professor there at Southern Missionary College. Ele era um professor na faculdade Southern Missionary. And I knew that he was absolutely steeped in Fordian theology. E eu sabia que ele estava absolutamente mergulhado na teologia de Ford. They had sent him to interview me. E enviaram a ele para me entrevistar. I tell you, it was an interesting experiment. Foi uma experiência interessante. What's his name? He asked. I don't think I want to reveal his name. É melhor não revelar o nome dele. You wouldn't know him anyway. E também
Vocês não conheceriam de qualquer jeito. He had been the union, young people's leader for the Columbia Union when I first started as president at CUC. Ele era um líder jovem da faculdade de Columbian Union quando eu comecei lá. And he got a little frustrated in the interview. Ele ficou um pouco frustrado na entrevista. But surely, Dr. Standish, you see some role for some of this secular education in our institutions. Ele disse, mas com certeza, Dr. Standish, você vê algum papel para esse sistema secular de educação nas nossas instituições? I said, absolutely not. Eu falei, é claro que não. And I then went on to give my reasons. E então eu segui dando as minhas razões. After it was over, E depois que encerrou, I asked when it was going to be aired. eu perguntei quando aquilo seria colocado no ar. We're going to air it tonight, straight after the college vespers. Nós colocaremos no ar hoje à noite, logo após o pôr do sol. That's when we have a big audience. É quando nós temos a grande audiência. So after I'd spoken in this other church, Então, depois que eu havia pregado nessa outra igreja, the doctor who had sponsored me esse doutor que havia me apoiado and where I was staying, e onde eu estava, we raced back to hear it on the radio. nós voltamos então logo para lá para ouvir na rádio. But the music just continued. Mas a música continuou. So the doctor rang up, when is it going to be aired? Então eu falei, doutor, quando que isso vai ser transmitido? Oh, possibly tomorrow afternoon. Bom, possivelmente amanhã à tarde. It never was aired. E nunca foi transmitido. You know, the doctor had said to me afterwards, they're not going to air this. E o doutor falou para mim mais tarde, eles não vão colocar no ar. They sent this theologian to embarrass you and what you believe. Eles mandaram esse teólogo para te envergonhar nas suas crenças. And they expected you to collapse under his grueling interview. E eles esperavam que você ficasse todo confundido com a sua entrevista. But he said, you answered him too well. Mas aí ele disse, mas você respondeu muito bem a ele. Eventually, I had to go home on Sunday afternoon. I was then living on the West Coast. Então, no domingo à tarde, eu tive que voltar para casa. Eu vivia na costa oeste. The doctor insisted in knowing who was responsible for it not being aired. E o doutor insistiu em querer saber quem foi o responsável pelo programa não ter sido transmitido. They said one of the top administrators. E falamos, um dos administradores, chefe. I tell you this, when you got truth, you'll never try to stop it. Quando temos a verdade, nunca se deve tentar pará-la, bloqueá-la. But those who oppose truth will do everything they can to stop you having the opportunity to share the precious truths that you're preaching. Mas aqueles que se opõem à verdade, eles vão tentar fazer de tudo para frear aquela verdade que você está pregando. From time to time, when we were at Weimar, we had contact with Desmond Ford and his wife. De vez em quando estávamos no Weimar, tínhamos contato com Desmond Ford e a sua esposa. Once we ate at his home and once they ate at our home. Às vezes nós íamos comer na casa deles e às vezes eles vinham à nossa. But in reality, he was over here and I was over here. Mas na realidade ele estava desse lado e eu deste. No way can you compromise to come to some middle road. Não existe como transigir para chegar em um caminho comum. I have been reading some of the comments of people concerning the election of Elder Wilson. Eu estava lendo alguns comentários do povo acerca da eleição do pastor Wilson. And quite a few of them saying,
I hope he will come back to the center. E um bom número do povo dizia: eu espero que ele volte ao centro. Or he will embrace all the different views there are in Adventism. Ou que ele abrace todas as visões diferentes, pontos de vista diferentes que há no Adventismo. My answer to those kind of statements. E a minha resposta a esse tipo de declaração God has a truth. era: Deus tem uma verdade. There's only one truth. Apenas uma verdade. There can be myriads of errors. Pode haver miríades de erros. If you go by all the eclectic ideas that there are in the Seventh-day Adventist Church today, Se você for seguir todas as ideias ecléticas que há na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, I wonder what would we end up with. eu imagino o que é que seria dela. It's not, I believe this, I think this. Não é eu acredito nisso, eu naquilo, eu creio nisso. Come together and let us find what the Word says. Que possamos ir juntos a descobrir o que a palavra diz. If each one of us comes to the Word Se cada um de nós nos achegarmos à palavra and earnestly promises God every plain word that we will accept it, e fervorosamente, sinceramente prometer a Deus que iremos aceitar toda a palavra dele, we will come to the same understanding of God's salvation truths. nós chegaremos à mesma compreensão das verdades da salvação que vem de Deus. We can't go the way of our own thinking patterns. Nós não podemos ir pelos padrões dos nossos próprios pensamentos. But he had gone astray on eschatology. Onde foi dito pela revista Ministry que Desmond Ford ele deu grandes explicações sobre soteriologia, mas que ele se desviou na escatologia. The year before Glacier View, O ano anterior ao que aconteceu em Glacier View, Elder Neil Wilson, then the General Conference President, o pastor Neil Wilson, o então presidente da Associação Geral, and he called over 100 people to come together at the General Conference. convocou 100 pessoas para comparecerem à Not conferência specifically to judge Desmond Ford, da a Associação Geral, não a conferência, não especificamente para julgar a Desmond Ford, but certainly to dialogue on the issues of the doctrines that he was teaching. mas para dialogar acerca das doutrinas que ele estava ensinando. And the meetings were held over 2 days at the General Conference. E as reuniões duraram 2 dias na Associação Geral. There are about 20 of us that really had strong convictions together. E havia cerca de 20 de nós que tínhamos fortes convicções juntos. So we decided 3 times a day we would get together and pray earnestly for God to overrule. E nós nos reuníamos 3 vezes ao dia, decidindo orar fervorosamente para que Deus triunfasse ali. We prayed before the conference began. Nós oramos antes da reunião começar. We were divided up into 6 different groups. Estávamos divididos em 6 grupos diferentes. And by the way, there were, of this group of about 20, there were representatives in all of the 6 of the groups. E a propósito desse grupo de 20 que eu mencionei, havia destes representantes em todos os 6 grupos. And each one was looking at one topic. E cada um estava analisando um tópico. In the group that I was assigned to, No grupo que eu fazia parte, I found that the majority in that group were vague on what they believed. eu via que as convicções da maioria eram muito vagas. But one man dominated the dialogue, Mas um homem dominou o diálogo. and that was Dr. Raoul Dederen in my group. E foi o Dr. Raoul Dedren no meu grupo. I did everything else that I could to show what he was declaring was not biblical.
E eu fiz tudo o que eu pude fazer para mostrar que o que ele estava declarando não era bíblico. But I tell you, I left, and one of the others that was in my group, we left feeling it was going to be a bad final result. E nós saímos ali daquela sessão pensando, e um outro que estava no meu grupo, que os resultados finais seriam ruins. But a blessing happened. Mas uma bênção ocorreu. Dr. Dedrin couldn't be there for the second day. O Dr. Dedrin não pôde comparecer no segundo dia. And I tell you, we got a wonderful unity on the answer that we were going to give when we came back to the whole group. E eu digo que nós chegamos em uma unidade de pensamento para decidir a resposta que daríamos quando todos se reunissem. By the way, by the end of the first day, when the 20 of us got together to discuss the day's proceedings in each of the groups. E quando, no final do dia, quando os 20 de nós nos reunimos de novo para discutir o que aconteceu nos diferentes grupos, all the ones that have been in each of those groups todos os que estavam em cada um daqueles grupos said it hadn't gone well in their group. Disseram que no seu grupo as coisas não tinham ido bem. Can you imagine how earnest our prayers when we realized that not one of the 6 groups had gone well for truth? Agora imaginem só quão fervorosas foram as nossas orações ao ver que as coisas não foram bem em nenhum dos 6 grupos. And then the next morning we prayed even more earnestly that in the 6 groups that there would be a total change. Então na manhã seguinte nós oramos ainda mais fervorosamente que houvesse uma mudança total em todos os 6 grupos. Well, I knew that had happened in my group. Eu sabia que aquilo aconteceu no meu grupo. I said, well, in my mind, well, at least one group will have an excellent report. Aliás, eu pensava que não aconteceria no meu grupo, mas na minha mente eu pensava que pelo menos em um grupo aconteça uma mudança. But as I listened to each one of them, I couldn't believe how wonderfully that had changed. Mas ao ouvir cada um deles, eu não podia acreditar em quão maravilhosa foi a mudança. And my friends in the gospel E os meus amigos no Evangelho said it was remarkable the change on the second day. disseram que foi impressionante a mudança no segundo dia. But I'll never forget Des Ford getting up. He was there, of course. Mas eu nunca vou me esquecer de quando Desmond Ford se levantou. Ele estava lá, é claro. And as he spoke to try to change those reports. E ao falar para tentar mudar esses relatórios, I've never seen him so strained in all his life. eu nunca o vi tão alterado em toda a minha vida. I could see it in his neck and in his face. Eu podia ver o seu pescoço e a sua face. Still the same articulate man, but under great stress. O mesmo homem ainda muito bem articulado, mas sob grande estresse. Oh, if only that had gone into the report to the Review and Herald. Se isso tivesse ido para o relatório que foi para a Review and Herald. But it was decided Mas foi decidido that they would have a group of, was it 3 or 5, to just smooth it out and make it more effective for the review. Que haveria um grupo de 3 a 5 pessoas que iriam dar uma suavizada no relatório para fazer melhor para a revista Review. I was devastated by the ones that they chose to do that. E eu fiquei arrasado por aqueles que escolheram fazer isso. And one of them was Desmond Ford. Can you believe that? E uma dessas pessoas comissionadas foi Desmond Ford. Vocês poderiam acreditar? It must have been 5 people, because there were at least 3 I realized were just full of Fordian theology. E havia pelo menos 5, porque eu me lembro de que 3 deles estavam cheios da teologia de Ford. When the report came out in the review, e quando saiu então o relatório na review, there was absolutely no recollection of what the real
report was. Não havia nada realmente verdadeiro do que tinha sido o relatório. It wasn't even a little bit similar to what we had voted. Não era nem um pouco semelhante do que nós havíamos votado. What an opportunity was lost. Que oportunidade foi perdida. And of course that did not solve the Fordian issue. E é claro, aquilo não resolveu essa questão de Ford. And the next year was up in Glacier View. E no próximo ano, então, lá em Glacier View, Des had spent 6 months preparing his defense. o Desmond ele havia passado 6 meses preparando a sua defesa. Many of those professors and theologians that were invited there Muitos dos professores e teólogos que foram convidados para lá were Ford supporters. eram apoiadores de Ford. But you know, when it came to Glacier View, Mas quando chegou na reunião de Glacier View, from the reports that I heard because I wasn't invited to go there, dos relatos que eu ouvi, porque eu não fui convidado para aquela reunião, said most of those theologians virtually said nothing. diz que a maioria daqueles teólogos não disseram praticamente nada. Des was expecting them to stand up and support him. Desmond estava esperando que eles fossem se posicionar e defendê-lo, But they weren't going to put their neck on the line. mas eles não queriam colocar sua cabeça em jogo. Later, when I talked to Des about it, E quando eu falei mais tarde com Desmond sobre aquilo, he indicated he was shocked by the lack of support he got. e ele indicou que ele ficou chocado pela falta de apoio que recebeu. I tell you, don't rely upon those that are alien from the truth to support those others if they think they might lose their position. Eu digo, não esperem ser apoiados por aqueles que se afastam da verdade quando eles possam perder a sua posição por aquilo. And of course, Des was dismissed from denominational work. E é claro, então, Desmond foi demitido da obra denominacional. He still remained his membership in the church in Pacific Union Ele College. continuava com o seu nome no hall de membros da igreja da Pacific Union And came back College. to Australia. E aí ele voltou para a Austrália. When he came back to Australia, he was up in the Queensland area. Quando ele voltou à Austrália, ele estava na região de Queensland, But he was still preaching in many parts of Australia mas ele continuava pregando em várias partes da Austrália and greatly honoured at Avondale College. e era grandemente honrado na faculdade de Avondale. We were deeply concerned that he was still making a great influence in Australia. E nós estávamos profundamente preocupados com a influência que ele ainda exercia na Austrália. I'm not sure exactly how it happened, Eu não sei exatamente como aconteceu, but he was either offered or he applied for a position in an Anglican seminary. não sei se foi oferecido a ele ou se ele aplicou, I'm sorry, a Baptist seminary in Brisbane, Queensland. mas ele acabou ingressando em um seminário batista. But they wouldn't accept him until he removed his membership out of the Seventh-day Adventist Church. Mas não o aceitariam até que ele tivesse o seu nome removido do rol de membros da Igreja Adventista. And so he and his wife withdrew their membership from the Seventh-day Adventist Church. Então ele e sua esposa retiraram seu nome do rol de membros da Igreja Adventista. Oh, what Des could have done for God's work. Imaginem só o que Desmond Ford poderia ter feito pela causa de Deus. You know, it's a sadness to me. É uma tristeza para mim. The last time
I have seen Des. A última vez que eu vi Desmond, It's about either 4.5 years ago or 5.5 years ago. cerca de 4 ou 5 anos e meio atrás, Where one of the lady students, when we were both together at college, quando estava com uma das estudantes, estávamos ambos lá na faculdade. had died, Aliás, quando uma das estudantes tinha falecido, and we both went to the funeral. nós fomos ambos, Desmond e eu, para o funeral. Des had part of the service. E Desmond participou no serviço. She had married the professor of science at the college. A moça havia se casado com um professor de ciências na faculdade, Who later became the president for 10 years. que mais tarde veio a se tornar o presidente por 10 anos. They were full-fledged theistic evolutionist. Então, he was in favor? Right? In favor of? He taught it. Ele até chegava a ensinar evolucionismo teísta, Sad Deista. situations. situações tristes. She was the daughter of a very wonderful minister. E ela era filha de um maravilhoso ministro. I hope she stood firm, Eu espero que ela tenha se posicionado, but I don't know whether she did. mas eu não sei se ela fez. Des and I taught together for quite a while. Desmond e eu ensinamos juntos por um bom tempo. And my wife taught to Conversamos his juntos. wife at the same time. E a minha esposa falou com a sua esposa por um bom tempo. I know it must seem strange to you that Des and I have never had an angry word with each other. Talvez pareça estranho a vocês, mas Desmond e eu nunca proferimos palavras iradas um para com o outro. But we've moved in a totally different direction. Mas estávamos em direções totalmente opostas. So many that I knew at Avondale College have been swept into this terrible theology. Muitos que eu conhecia lá na faculdade de Avondale haviam sido levados por essa terrível teologia. One young man, where we were together at Avondale, Quando eu estava com um jovem lá em Avondale, he also did education like I did. ele também tinha tirado o seu diploma em educação, como eu, And he was a very talented man. e ele era um homem muito talentoso. When I became chairman of the education department some years later, E quando eu me tornei o presidente do departamento de educação, alguns anos depois, he had already been 1 year in the education department. ele já estava há um ano naquele departamento. We worked together very well. Nós trabalhamos juntos muito bem. In many ways, he was very committed to the book education. E de várias formas ele era bem comprometido com o livro Educação. But a year and a half ago, we came together. Mas há um ano e meio atrás nós nos reunimos I was shocked. e eu fiquei chocado. He said, Colin, Ele disse: Colin, do you think it's possible that the first 11 chapters of Genesis is a parable? você acha que seria possível que os 11 primeiros capítulos de Gênesis sejam uma parábola? I said, Trevor, Eu disse: Trevor? Nome dele. of course not. É claro que não. Why do you say that? Por que você diz isso? Well, it's not written it doesn't say it's a parable. It's not written in the language of a parable. Eu disse: não diz que é uma parábola, não está escrito em linguagem de parábola. And immediately he said, well, what about the rich man and Lazarus? That doesn't say that's a parable. E ele falou, então, mas e o rico e Lázaro? Também não diz lá que é uma parábola. I said, Trevor. Eu disse, what's his name again? Trevor. Trevor. He's of Welsh descent. É um descendente
sua descendência do país de Gales. His family name is Welsh also, as well as his first name. E o nome de família dele, o último nome, é Welch, que significa que vem de Gales. Any of those names that start with two L's, Qualquer desses nomes que tem 2 L's, you can be certain they come from Welsh backgrounds. ou que começam com 2 L's, você pode ter certeza que vem de uma descendência lá do país de Gales. I've known quite a few of these double L starting the names. E eu conheço algumas pessoas que têm esses 2 L's no início do nome. And I said, Trevor, the whole language is that of a parable in the rich man and Lazarus. E eu falei, Trevor, toda a linguagem do rico e Lázaro é uma linguagem de parábola. Here you have paradise right up against hell. Ele tinha o paraíso logo ali próximo ao inferno. And you have a few drops of water satiating the needs of the rich man. E algumas gotas de água para saciarem a sede do homem rico. That's not literal language. Não é linguagem literal. Obviously it's a parable. There's no question about it. Obviamente é uma parábola, não há nenhuma dúvida sobre isso. But the language of Genesis 1 to 11 is straight, clear, objective language. Mas a linguagem de Gênesis 1 até o 11 é uma linguagem clara e objetiva. And you go right through Genesis, it's the same kind of language. E se você ler o restante do livro de Gênesis, é a mesma linguagem. How can we be taken away by these foolishness of the world? Como nós podemos ser desviados por essas tolices do mundo? How many have heard of, how much time do I have? I suppose, when do we finish? I'm not sure, about 15 minutes. 15 minutes. Let me just get a start. Deixa eu falar How algo. many have heard of Robert Brinsmead? Quantos já ouviram falar de Robert Brinsmead? I can see a few hands scattered. Posso ver algumas mãos levantadas. He was hardly less influence than Ford was in Australia. Ele foi muito menos influente do que Ford foi na Austrália. I don't know what it was, but these two Australians rose up at a similar time. Eu não sei o porquê, mas esses 2 australianos se levantaram no mesmo tempo. Robert Brinsmead was born and brought up right on the border of Queensland, just in the state of New South Wales. O Brinsmead, ele foi nascido e criado perto da fronteira de Queensland, no estado de New South Wales, In the country, no campo, near a little town called Numinbah. perto de uma cidade chamada de Numinbah. His parents were banana growers because that's a big banana growing area. Os seus pais eram cultivadores de banana, porque lá era um grande local para cultivo de banana. I really didn't have much attraction to Robert Brinsmead. Eu não era muito atraído por Robert Brinsmead. He was a very aggressive young man. Ele era um jovem bem agressivo, enérgico. About 3 months older than I was. Cerca de 3 meses mais velho do que eu. I first met him in a youth camp Primeiro eu encontrei ele em um congresso jovem, when we were both about 18 years of age. quando tínhamos ambos 18 anos de idade, mais ou menos. I think he didn't like me very much and I didn't like him very much. Eu acho que ele não gostava muito de mim e nem eu dele. And probably because both of us were very competitive. Provavelmente porque nós éramos muito competitivos. And they had a table tennis table there at the youth camp. E eles tinham nesse congresso campal jovem uma mesa de tênis de mesa.
And he was a reasonably good table tennis player. E ele jogava muito bem o tênis de mesa. But I'd had a lot more experience than he'd had. Mas eu tinha muito mais experiência do que ele. I'd even spent time with Michaelis Zarbados, the former world champion table tennis. E eu até tinha passado um tempo com Nicolas Zarbados, que tinha sido campeão mundial de tênis de mesa. And he was a Hungarian. Ele era húngaro. Had come and retired in Australia. E ele veio à Austrália, onde se aposentou. But he was so determined to beat me, he never did, and that wasn't the point of what I'm saying. Brimsmead, ele estava então muito determinado a me vencer no jogo, mas não conseguiu. Mas de qualquer forma, esse não é o assunto que eu quero dizer. I had just graduated from Avondale. Eu tinha acabado de me graduar em Avondale. He didn't go to Avondale till he was in the mid-20s. Ele não foi a Avondale até tinha cerca de 25 anos de idade. But he soon made a big impact. Mas ele logo causou um grande impacto. Got lots of students around him. Muitos estudantes ao redor dele. And he was deep into the Bible by this time. E nesse período ele estava profundamente estudando a Bíblia. And he was a threat to some of the professors there. E ele era uma ameaça para alguns dos professores lá. In the end, he was dismissed from the college. E no final ele foi expulso da faculdade. I don't know all the details, but that's what happened. Não sei todos os detalhes, mas foi isso que aconteceu. It may have been for wrong reason that they dismissed him. I don't know. Talvez foi por uma razão errada que o despediram, expulsaram, mas eu não sei. Because it was between the time I was a student and then became a staff member. Era no período que eu era estudante para me tornar um funcionário. The family had a time in the Reformed Seventh-day Adventist Church. Sua família havia passado um tempo na Igreja Adventista da Reforma. I don't know how much that bore upon Robert. Eu não sei o quanto isso influenciou a Robert. But when he was sent away, he started to travel and he started to preach, and people were drawn to his presentations. Mas quando ele foi mandado embora da faculdade, ele começou a viajar e a pregar, e as pessoas eram atraídas aos seus discursos. He came with a message that was very popular to more conservative Adventists. E a sua mensagem era muito popular para os adventistas mais conservadores. I remember him one Sabbath afternoon coming to the North Sydney Church where I was attending at that time. Eu me lembro em um sábado à tarde, quando ele apareceu a uma igreja no norte de Sydney que eu estava frequentando. And he talked with me for probably 2 hours. E ele conversou comigo por cerca de 2 horas. I felt that most of what he told me, maybe all of it, was present truth. E me parecia que a maioria do que ele me falava era verdade presente. And so I was impressed. Então eu fiquei impressionado. And I could see that he was on the opposite side from what Ford was on. E eu podia ver que ele cria de forma oposta a Ford. He started a magazine. E ele começou uma revista, Which was called Present Truth. Que era chamada Verdade Presente. And in the main, it was a very good magazine. E era assim, essencialmente uma revista muito boa. But somehow, mas de alguma forma, he started to get innovative. Ele começou a se tornar inovador. Do you know what I mean by that? Vocês sabem o que inovador significa? Not sticking just to the Bible and the spirit of prophecy. Que era não se basear somente na Bíblia e no espírito de profecia. From time to time, de vez em quando, I would
meet up with him when he was in Sydney. Eu me encontrava com ele quando ele estava em Sydney. I did attend some of the meetings that he arranged. E eu fui a algumas reuniões que ele havia organizado. And most of the way it was good. Era, de forma geral, bom. But the longer it went on, the more I heard more human and less biblical and spirit of prophecy. Mas quanto mais eu ia frequentando, eu percebia cada vez mais do humano e menos da Bíblia e do espírito de profecia. He started to get in contact with Desmond Ford. Ele começou a entrar em contato com Desmond Ford. But still he was mainly on the right side. In fact, he'd gone to try to influence Ford against what he was teaching. E, basicamente ele estava do lado certo e ele foi querer influenciar a Ford quanto aos seus ensinamentos. However, it became such a threat to the actual Greater Sydney Conference. E aconteceu que ele acabou se tornando uma ameaça à associação maior ali de Sydney. And he had a big meeting there in Sydney. E Brimsmead teve uma grande reunião que aconteceu ali em Sydney. And the Greater Sydney Conference was alarmed. E a associação maior de Sydney ficou alarmada. About 2 weeks later, they called a conference-wide meeting. E eles convocaram uma reunião, então, a nível de conferência, cerca de 2 semanas mais tarde. To show what was wrong with Brimsmead's teaching. Para mostrar o que tinha de errado no ensino de Brimsmead. 2 pastors were asked to give these answers to what Brimsmead had been teaching. Foi pedido a 2 pastores para darem respostas quanto ao que Brimsmead estava ensinando. I have forgotten what the issues that they thought was wrong at that time. Eu me esqueci quais eram as questões que eles achavam estar erradas naquele tempo. But they were 2 well-known ministers in the Greater Sydney Conference. Mas havia 2 ministros bem conhecidos naquela associação de Sydney. One was Pastor Basham, Frank Basham. Um era o pastor Frank Basham, The uncle of my wife. tio de minha esposa, And Pastor Hector Kingston, e o pastor Hector Kingston, the son-in-law of J.W. Kent. o genro de J.W. Kent. Now, I knew that Pastor Basham was very straight in his theology. Eu sabia que o pastor Basham era muito direto em sua teologia. And I expected Pastor Kingston to be very straight. E eu esperava que o pastor Kingston também fosse bem direto, Through the influence of his father-in-law. pela influência de seu sogro. Pastor Basham started, Bob Brimsmead is wrong. O pastor Basham começou então dizendo Robert Brimsmead That's the same. That's... Okay, Robert Brimsmead is wrong. Desculpa, está errado. And I was very blessed by the presentation that Pastor Basham made. E eu fui muito abençoado pela apresentação que o pastor Basham fez. Then Pastor Kingston wrote. Então o pastor Kingston falou. And Pastor Kingston started off, Bob Brimsmead is wrong. E o pastor Kingston também começou falando, Bob Brimsmead está errado. And he gave an entirely contrary presentation from Pastor Basham. E ele apresentou algo totalmente contrário do que o pastor Basham apresentou. Now there were many Brimsmead supporters there at that meeting. E havia vários apoiadores de Brimsmead ali. They went out delighted. E eles saíram de lá maravilhados, That proves that the pastors don't know what they're believing. dizendo, isso prova que os pastores não sabem no que eles estão acreditando. I was devastated by the situation. E eu fiquei arrasado com aquela situação. I went to Pastor Basham. Eu fui ao pastor Basham
as soon as I could get to him, quando eu consegui acesso a because ele, there was a big crowd there, porque havia uma grande multidão ali, I said, Frank, what went wrong? eu disse, Frank, o que deu errado? Didn't you and Hector get together beforehand? Será que você e Hector, vocês não se reuniram antes? No, we didn't. Não, nós não nos I thought he reunimos. believed just as I believe. Eu pensei que ele cria como eu, ele I disse. said, this has been the greatest disaster we could have had. E eu disse, esse foi o maior desastre que poderia ter acontecido. It just made Brinsmead look so wonderful. Fez com que Brinsmead parecesse tão maravilhoso e os seus ensinos. I tell you, the split was the split that was coming in the church at that time. Eu digo, essa foi a divisão que estava acontecendo na igreja naquele tempo. Those kind of issues developed in the church, not only in Sydney, but around Australia and the South Pacific. Então, esse tipo de questão começou a se levantar não só em Sydney, mas também no restante do sul do Pacífico. Just before, and I'll finish on this point, just before I left Avondale College to go to the West Indies College, E um pouco antes de eu sair, you left where? I'm sorry. Avondale College, Que eu saí da faculdade de Avondale para ir à faculdade West Indies. I had a knock on my door at night, Bateram em minha porta pela noite. and there was a man standing at the door. E havia um homem ali na porta. I knew him just a little bit. Eu conhecia ele muito pouco. I knew he was a colporteur, Eu sabia que ele era um colportor, but I also knew he was a strong supporter of Bob Brinsmead. mas eu também sabia que ele era um forte apoiador de Robert Brinsmead. Oh, I said, come in. E eu disse, pode entrar? But he hesitated. Mas ele hesitou. He said, would it be all right? I've got Bob Brinsmead in the car. Ele falou, não, está tudo bem, porque eu estou com Robert Brinsmead no carro. I said, sure, bring him in. Eu falei, tudo bem, traga-o também. They were afraid because I lived on the campus, I'd be embarrassed to have Bob Brinsmead in my home. E eles tinham medo que eu, por morar no campus, eu ficasse com vergonha de receber Robert Brinsmead na minha casa. No, that wouldn't worry me, even if I thought it was the greatest heretic. Isso não me preocuparia, mesmo que eu pensasse que ele fosse o maior herege. I asked him what he was doing. E eu perguntei o que ele estava fazendo. Well, the Adventist Church has rejected my message. E ele disse, bem, a igreja adventista rejeitou minha mensagem. And that was true. E é verdade. He still was largely on the right side of the issues at this point of time. Ele estava levemente ainda do lado certo das questões naquela época. Well, he said, I think it's no use working for the Adventists. I'll go and try and work to win the evangelicals to the message. E ele falou, eu acho que já não tem mais proveito tentar ganhar os adventistas, mas vou tentar ganhar os evangélicos para a I'm verdade. going to go up to Brisbane, Eu vou lá para Brisbane, which was not far from where he was born, even though they're in different states. que não era longe de onde ele tinha nascido, embora em diferentes estados. I tell you, I didn't know what was going to happen. Eu digo, eu não sabia o que estava para acontecer. I'll explain what happened after that. E eu vou explicar o que aconteceu mais tarde. The next I heard was when I was home on furlough from West Indies College 3.5 years later. E quando eu fui da faculdade de West Indies na Jamaica para Furlong, And I went to one of his meetings in Melbourne. então eu fui a uma de suas reuniões em Melbourne. I'll leave it at that. E eu vou terminar por aqui. Another bright light going out in ignominy. Mais uma luz brilhante indo embora. Don't think your mind is so great that you can go and start another movement that is not riveted upon the Word of God. Não ache que sua mente é tão brilhante que você pode sair e começar um outro movimento não fundamentado na palavra de Deus.
We'll look at what that did to the Seventh-day Adventist Church. E nós vamos analisar o que isso causou à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Oh, stand by the truth. Se posicionem com a verdade. Stand by the word. Tentem estar ao lado da palavra. Don't let any man deceive you. E não deixe que nenhum homem o engane. Follow God's